Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Infelizmente, não consegui estar presente, mas não faltará oportunidade para que a gente converse e se encontre. A harmonia, a energia que nós temos aí na Casa Espírita é fantástica. É sempre muito bom estar aí com vocês. O tema escolhido, então, para a gente refletir hoje é sobre o Livro dos Espíritos, trabalhando principalmente a questão de a vida continua. No mês passado, aliás, então, nós tivemos os 169 anos de publicação do Livro dos Espíritos, que foi publicado, então, no dia 18 de abril, e foi sendo a primeira obra da codificação. Mas é só a codificação, porque o Espiritismo ele sempre existiu, né? Só tivemos agora com o episódio do Allan Kardec, a possibilidade da codificação de alguém que conseguisse escrever numa ordem que a gente pudesse estudar, assim como fazemos até hoje, e vamos continuar por muito tempo ainda aprendendo aqueles ensinamentos. E o tema proposto de A Vida Continua, dentro do Livro dos Espíritos, é muito importante que a cada tempo a gente possa reforçar a nossa crença, reforçar os nossos argumentos, para que a gente possa, então, atuar no consolo, atuar no amparo a nós mesmos e aos nossos irmãos. Então, historiando um pouquinho do Livro dos Espíritos, ele foi... Allan Kardec viveu no final do século XIX. Ele nasceu no início de 1804, e naquele período a Europa toda passava por uma grande transformação, vindo de um período de bastante a ciência parada, né? Muito controle das informações. A Idade Média, então, foi um período em que as coisas pouco avançaram, falando-se em filosofia, ciências, ideias novas, né? E ali na Europa, no final dos anos 1700 e 1800, a gente teve um boom muito grande de pensadores que começaram a se manifestar. E isso não foi por acaso, porque a gente precisava, o Espiritismo precisava que a gente estivesse mais aberto a ideias novas. Então, nós tivemos nas artes, na economia, na filosofia, na música, né? As maiores produções foram deste período, e os maiores estadistas também nós tivemos naquele momento, e que eles começaram a fazer uma reviravolta na cultura que se tinha naquela época, preparando então o terreno para a nova doutrina que iria surgir. Então, em todas as áreas, houve essa manifestação, já tudo, com certeza, orquestrado para que isso acontecesse, e que as pessoas se colocassem mais abertas a receber novas informações, novas teorias, novos pensamentos. E o que une todos esses pensadores daquela época
economistas, escritores, era a ideia da liberdade, a ideia do conhecimento, a ideia de que com conhecimento nós nos tornamos livres para fazer as nossas escolhas. Então, esse foi um dos principais instrumentos ativos que surgiu naquela época justamente para que a gente pudesse, então, iniciar essa nova era com a apresentação da doutrina dos espíritos. Como eu já falei antes, a doutrina não começou, o espiritismo não começou nesse período, sempre existiu, mas ele acentuou tanto as manifestações através lá das irmãs Fox, depois das mesas girantes, tudo devidamente orquestrado para que a gente pudesse aceitar essa nova doutrina. Logo após o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1957, nós tivemos o Livro dos Médiuns em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, em 1866. Então, esse foi o conjunto das obras que Allan Kardec publicou em vida, para que a gente pudesse conhecer a ciência que está por trás do Espiritismo, né? Então, o Espiritismo é um conjunto de princípios e leis que nos foram revelados pelos espíritos superiores. E através de Allan Kardec a gente pôde acessar essas informações. Então, por que eu estou fazendo esse retrospecto? Para que a gente possa entender a importância que tem nós conhecermos o período que iniciou a doutrina, não o espiritismo, mas a codificação, e a importância que todos esses escritos têm para nos demonstrarem claramente que a vida continua, que nós não temos um início no berço e um término no túmulo a cada existência, né? A única coisa que morre é o corpo, e o nosso espírito permanece. E essa é a informação mais importante que nós temos para trabalhar, porque quando nós temos esse conhecimento de que a vida continua, entende-se que todas as ações que eu faço, eu vou colher os frutos mais tarde. Então, não há aquela questão, não, mas, daí agora morreu, então acabou. Não acabou. A vida continua. E isso pode nos explicar e nos amparar, nos consolar em muitos dos sofrimentos que nós passamos. Porque quando nós entendemos e temos certeza da continuidade da vida do espírito, nós entendemos que aquilo que nós estamos passando é um resgate, é um acerto de situações que nós passamos nas vidas anteriores. São os aprendizados que nós não fizemos anteriormente, desculpa, e precisamos continuar fazendo.
né? Então, todas as situações, os obstáculos ou os benefícios que nós temos, nós conquistamos nas nossas vidas anteriores e nessa também. Né? Então, a parte benéfica, a parte boa, né, é o nosso merecimento. E a parte que nós temos obstáculos, sofrimentos, são aprendizados que nós precisamos fazer, resgates que nós precisamos fazer, reparação de erros cometidos. Tendo essa certeza, nós vamos entender e perceber a importância que tem a nossa reforma íntima. Porque se tudo aquilo que eu estou passando hoje é fruto daquilo que eu fiz, aquilo que eu estou fazendo hoje, eu vou colher os frutos mais tarde. Então, quanto melhor for a minha semeadura agora, melhor será a minha colheita. Porque a gente não pode dizer, terminou, morreu, acabou. Não. Nós continuamos vivinhos. E vamos receber, colher tudo aquilo que nós semeamos. Por isso, a importância de a gente ter essa certeza de que a vida continua. E o que nós precisamos fazer para que a nossa vida fique melhor? Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Nós precisamos ser melhor para a nossa colheita ser melhor também, né? Então, o Espiritismo, principalmente no Livro dos Espíritos, nos traz quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e qual o objetivo da nossa existência. A razão da dor e do sofrimento e das alegrias que nós temos. Esse é o grande objetivo do Espiritismo. Então, ter a certeza de que a vida continua já nos dá um encaminhamento para a mudança que nós precisamos fazer para sermos melhores, para cada vez as nossas colheitas terem menos sofrimento e menos dor. Então, o verdadeiro sentido da nossa vida, para onde nós vamos, é para cultivar a nossa evolução moral, é nos melhorar. Né? Então, o nosso grande objetivo é a evolução moral. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele nos diz assim: o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas é o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, o que o Leon Denis quis dizer para a gente? É nossa tarefa, e somente nossa, nos melhorar. Aproveitar tantos momentos de alegria quanto os de tristeza, de sofrimento, para obter os ensinamentos, para fazer os aprendizados. Né? Não podemos esquecer nunca
deste trabalho que nós precisamos fazer, né? Porque se aperfeiçoar é um trabalho. Ler, estudar, conversar sobre o espiritismo, trocar ideias sobre processos de melhoria que a gente passa, tudo isso é trabalho, porque requer tempo e principalmente determinação da nossa parte. A gente precisa determinar-se a refletir e a cuidar do nosso comportamento. Todos nós. E aí, nós falamos já da reforma íntima. Então, reforma já nos diz, né? Formar de novo, dar uma nova forma, dar uma nova direção aos valores que nós já possuímos e corrigir as deficiências que nós temos. Então, por que fala dar uma nova direção aos valores que já possuímos? Porque nós não temos só defeitos, nós temos muitas virtudes, nós temos muitos valores, nós já aprendemos muito nas nossas diversas encarnações. Então, nós podemos trabalhar nos valores que nós já possuímos. A bondade, a humildade, a caridade, o amor ao próximo, o perdão. Sempre há o que melhorar. E nós podemos e devemos, né, fazer isso. Não é exterminar o mal que está com a gente, né, as nossas imperfeições, mas principalmente fortalecer o bem que está adormecido em nossa consciência. Porque nós temos o germe da perfeição conosco. E nós precisamos despertar esse germe, né? Não é reprimir. Nós precisamos educar os nossos sentimentos. Nós já os possuímos, mas precisamos reeducá-los, transformar o homem velho no homem novo, trocar atitudes erradas por atitudes corretas. E quando a gente fala em errado e correto, a gente sabe quando a gente está agindo corretamente ou não. A gente tem essa noção. Nós precisamos nos ouvir, nos conhecer. Quando nós reagimos de alguma forma num evento, vamos dizer assim, de uma forma violenta, se a gente parar para avaliar essa nossa atitude, nós vamos chegar possivelmente lá no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa inveja. Então, nós precisamos nos conhecer. Como é que a gente vai se conhecer? Se analisando. Passando todos os eventos, todas as coisas que acontecem com a gente durante o dia, repassando o filme e analisando o que é que fez a gente agir daquela forma. Quando a gente vai fazendo esse processo, a gente, aos poucos, vai começando a fazer esse processo antes de acontecer.
Então, está acontecendo algum evento e eu começo a me dar conta antes de eu reagir. E eu me calo. É um aprendizado que a gente precisa fazer. E quando eu me calo, que eu consigo analisar a situação, e mesmo que eu precise me manifestar, eu posso me manifestar de forma a não ofender ninguém. Eu não preciso concordar com tudo. Eu posso discordar, mas eu não preciso ser agressiva, eu não preciso ofender ninguém. Porque isso é semente. Quando a gente discute, quando a gente briga, quando a gente exagera, ofende as pessoas, tudo isso é semente que deixamos cair ao solo. E que em algum momento desta ou das próximas, essas sementes vão brotar e nós vamos ter que colher. Né? Então, fazendo esse exercício, nós conseguimos ir nos controlando. E quando a gente se controla, a gente pode escolher melhor a forma de se manifestar, concordando ou não. É todos os dias, reforma íntima, todos os dias a gente se perguntar: hoje eu fui o melhor que eu podia ter sido? Será que hoje tudo o que eu fiz da melhor forma possível? Né? É sempre fazer o melhor que a gente é capaz, sempre pensando no melhor para a nossa família, para a nossa comunidade, para os nossos irmãos todos. O Divaldo Pereira Franco, ele nos diz que para fazer a reforma íntima, a gente pode, né, são alternativas, a gente pode fazer uma pequena lista das nossas imperfeições e ir trabalhando uma a uma, né? A lista ela não vai diminuir, porque quando a gente avança um pouquinho em algumas das nossas imperfeições, a gente percebe que tem mais alguma coisa nessa mesma imperfeição que a gente ainda precisa aprender. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Santo Agostinho nos diz que nós podemos, no final do dia, antes de deitar, passar em revista tudo que a gente fez durante o dia e verificar se a gente pecou contra Deus, contra os nossos irmãos ou contra a gente mesmo. E esse exercício sendo feito rotineiramente e de uma forma sincera, honesta da gente para a gente, ela tem efeitos maravilhosos, porque nós conseguimos ir percebendo quais são as nossas imperfeições que estão mais presentes no nosso dia a dia. E sabendo disso, a gente sabe como atuar de forma diferente. Se eu percebo, antes eu falei em a gente trabalhar as virtudes, né? Se eu percebo nesta minha análise que a raiva, o desejo de vingança, a maldade está muito presente, eu tenho que ver a parte que está adormecida em mim da bondade.
agir com bondade. Quando eu fortaleço a bondade, o amor, a alegria, a tolerância, eu enfraqueço a raiva, o ódio, a maldade, o desejo de vingança, né? Mas nós precisamos identificar quais são as nossas imperfeições, onde a gente está repetidamente errando. Às vezes, a gente se justifica tanto que quando é com a gente diz, eu me equivoquei. Parece que é mais leve do que dizer, eu errei. Né? A gente já vai amenizando para a gente. Né? Essa sugestão que o Santo Agostinho nos dá, ela é um método bem interessante e importante para a gente fazer, porque a gente vai fazer sozinho. Essa análise é da gente para a gente. Né? Então, aos poucos, a gente vai conseguir deixar cair aquela proteção que nós temos de nós mesmos e vamos nos ver como realmente nós somos. E a partir daí, nós fazemos a nossa reforma íntima. O Raul Teixeira também nos deixa importantes considerações acerca da reforma íntima. Primeiro, nunca falar de forma a atacar quem quer que seja. Por exemplo, eu posso não concordar frontalmente com alguém, mas eu não preciso ofender para dizer isso. E às vezes a gente faz isso. Quando a gente não concorda, a gente exagera nas palavras, no tom de voz, a gente ofende as pessoas. E não há necessidade disso. Eu posso dizer que eu não concordo sem gritar, sem ofender. Né? Segundo a orientação que o Raul Teixeira nos deixa é não tomar nada como pessoal. Esse é um probleminha que a gente tem com bastante frequência. Né? Alguém nos diz assim, olha, mas esse trabalho não é para fazer assim. O que a gente diz? Mas eu sabia, ele não gosta de mim. Já vi, fica só achando defeito no que eu faço. Né? Na verdade, não, foi falado sobre o trabalho que foi feito. Não foi falado sobre a pessoa. Mas a gente, principalmente quando nos colocam algum erro, a gente tende a tomar como pessoal. Não fazer suposições é o terceiro ensinamento que o Raul Teixeira nos deixa. Isso acontece. A gente vê alguma coisa e a gente já imagina todo o resto, mesmo sem ter a mínima ideia do que aconteceu. Então, não fazer suposições, porque aí nós vamos falar, nós vamos emitir uma energia ruim de julgamento. E o último, faça sempre o melhor que puder, com sinceridade e com boa vontade. Então, na medida em que nós nos esforçarmos diariamente em melhorar as nossas atitudes, em respeitar as pessoas, quando nós colocarmos
boa vontade em tudo aquilo que nós fazemos, nós estaremos trabalhando na nossa reforma íntima. E quando a gente trabalha na reforma íntima, a gente está preparando uma vida melhor para nós, porque a vida continua. Encarnados, desencarnados, voltamos a encarnar, voltamos a desencarnar, e assim nós seguimos sempre aprendendo. A felicidade ou infelicidade das nossas existências, desta e das futuras, depende do nosso esforço de melhoria íntima, de evolução moral. Quanto mais nós conseguirmos nos melhorar, menos sofrimento nós teremos. Por isso, esse conhecimento que a doutrina nos traz sobre a imortalidade da alma, é importante que a gente, de tempo em tempo, revise, repense, para que a gente possa estar gradativamente melhorando as nossas virtudes, fortalecendo as nossas virtudes, enfraquecendo as nossas imperfeições, e aí sim nós vamos trilhando um caminho que se aproxima do caminho de Jesus. Nós vamos evoluindo e passando a ter mais merecimentos do que possivelmente a gente está tendo agora, né? E a doutrina espírita é a coisa mais boa, talvez, que tenha nos acontecido, para que a gente possa entender que a verdadeira finalidade de estar aqui é buscar a nossa felicidade espiritual, porque não é com a matéria que nós vamos ter essa felicidade, né? Então, a proposta, né, de a gente conversar hoje é que precisamos fazer a nossa reforma, precisamos nos conhecer. Quanto mais a gente se conhecer, maior é a chance de a gente ter sucesso. Temos algumas ferramentas que são muito, muito importantes para nos fortalecer nessa caminhada. Oração, prece. Não podemos nos esquecer nenhum dia de várias vezes nós agradecermos por tudo que a gente tem. De nós pedirmos também que possamos estar fortes para todos os obstáculos que podem vir. O Evangelho no lar, de suma importância. A prática do Evangelho no lar protege a nossa casa e nos fortalece no caminho de Jesus, né? Meditação, bons hábitos, concentração, leituras saudáveis, né, as obras básicas, e tem uma literatura enorme, espírita, espiritualista também, que nos ajuda a manter os pensamentos elevados, né? E principalmente, né, todos os dias, a gente realmente tirar alguns momentos, alguns minutos,
para que a gente possa se conectar com o Criador. Agradecendo a oportunidade, a reencarnação, e todas as oportunidades de melhoria que nós temos todos os dias. Então, que a gente possa encerrar essa reflexão, né, pensando no quanto a gente pode ainda aproveitar esta existência para fazer a nossa melhoria. Muito obrigada pela atenção, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, e na próxima vai ser não online, vai ser, meu Deus, esqueci, estarei ali fisicamente presente também. Um grande abraço. Obrigado, Elisete, pela linda palestra, e conte também sempre conosco aqui na Casa Espírita, tá bom?